Primeiro, agradecer ao Fred aí as palavras aí, pena que as referências de datas aí entregam um pouco a gente, né? Realmente, essa fala de forma virtual, ela não é tão simples, que eu particularmente sou realmente... Eu cheguei a ser da época do slide, eu cheguei a ser da época do projetor, né? Então, chegar esse momento agora para estar falando de cara para um computador, sem ver vocês, não é tão simples assim. Eu, particularmente, gosto do calor humano, gosto de interagir, gosto de aprender também. Na verdade, eu odeio monólogo. Não estou aqui para falar, né, passar algumas coisas, mas eu gosto de também ter um retorno, né, das informações, porque a gente aprende sempre, o tempo todo. Mas o Fred me pediu para falar um pouco da questão dos comportamentos, né, de primatas em situação de cativeiro. Não é tão simples justamente pela essa metodologia agora, esse embasamento puramente teórico, né? Daí a importância de interagir com vocês, poder conversar melhor, olhando no olho, e a gente vai, conforme for as necessidades e as dúvidas, a gente vai tirando. Então eu vou contar um pouquinho de uma historinha, né? Eu também me formei na antiga FICAP, né, em 92, 91, 92. Eu ingressei na FICAP em 86. Se vamos falar de data, embora ser verdadeira. E naquela época, essa questão da vertente de animais silvestres dentro da veterinária ainda era uma utopia, né? Ainda não se acreditava nessa carreira, nessa área de medicina veterinária de animais silvestres. E eu sempre tive essa bandeira, sempre gostei dessa área e enveredei por ela e trabalhei e preparei minha carreira baseada nela. E para a gente veterinário, para poder a gente entender um pouquinho de animais silvestres, a gente também tem que ter um pouco de base da biologia. Não tem como a gente fugir da biologia para poder conhecer exatamente o comportamento desses animais em vida livre, para poder entender um pouco da veterinária que a gente vai poder aplicar. Até porque é o seguinte, a gente sabe intrinsecamente que o bem-estar animal, né, a base biológica desses animais é fundamental para a saúde geral deles. Então, não tem como a gente não buscar esse tipo de conhecimento para poder realmente fazer uma medicina veterinária positiva, que dê resultados, né, no caso da criação em cativeiro. E o médico veterinário de animais silvestres também atua muito in situ, né, em ambiente de vida livre, em colaboração com outros biólogos, com pesquisa, na captura de animais e um monte de outras coisas. Então, se vocês da graduação se interessaram por essa disciplina, eu imagino que vocês também têm um pezinho na biologia, né, para poder entender um pouco o comportamento e as necessidades dessa variedade gigantesca. A gente não está falando só de primatas, né? De animais silvestres que nós brasileiros temos, tá? Mas vamos focar então na questão dos primatas. Falando um pouco basicamente da biologia das espécies neotropicais, né? O Brasil, ele é um país rico em muitas coisas, né? Dentre elas, em espécies de primatas, né? Nós praticamente somos o segundo país com maior biodiversidade de primatas no mundo, né? Então, vamos lá. Para a gente poder entender até um pouco dessa empatia toda que a gente tem pelos primatas, nós precisamos entender que nós somos primatas também, né? Daí essa identificação. A gente tem bases comportamentais muito semelhantes aos primatas não humanos, fisiologia, anatomia, tudo isso. Não à toa também os primatas são utilizados nas pesquisas biomédicas também, justamente por tudo isso, por essa proximidade. E já deve ter sido falado aqui em outras falas, que justamente por essa proximidade filogenética é que esses animais são o que há de melhor como modelos experimentais para as pesquisas biomédicas relacionadas à saúde humana. E isso tem seu papel de importância também. Tá? A ordem Primatas está dividida em dois grandes grupos, para a gente poder entender um pouquinho, né? Seriam os pratirrinos e os catarrinos também. Isso tudo vem do latim, né? Onde o sufixo rino vem de nariz. Eles são baseados numa das peculiaridades, das características bem marcantes
da anatomia desses dois grandes grupos, onde os platirrinos, o plat vem de chato também, então é nariz chato. Se vocês observarem, eles têm as narinas voltadas para as laterais e o septo nasal, que divide as narinas, é bem largo, né? Parece realmente um nariz achatado. Enquanto que os catarrinos, eles têm as narinas voltadas para baixo, o septo nasal é relativamente estreito e é muito semelhante ao nosso nariz. Então, nós somos primatas catarrinos, correto? Somos primatas do Velho Mundo, né? Existem os dois grandes grupos, estão divididos também por uma questão geográfica, né? Onde, quando os continentes começaram a se dividir, eles deixaram aqui os prosímios, os primatas primitivos, e alguns deles migraram para as Américas, saíram juntamente com a separação para as Américas, e os outros ficaram no velho continente, né? E eles evoluíram separadamente, formaram esses dois grandes grupos. E nós temos aqui os primatas do Velho Mundo, que abrange a África e a Oceania, um pequeno pedaçozinho aqui da Europa, na verdade, por algumas espécies que migraram aqui para o Estreito de Gibraltar. Na Europa não teriam primatas, da mesma forma como na América do Norte também não tem primatas. Por quê? Porque, na verdade, os primatas são espécies das regiões tropicais do planeta, né? Então, nas regiões temperadas, não há primatas nativos, ok? Esses seriam nossos dois grandes grupos de primatas. Então, os platinos nas Américas e os catarrinos no Velho Mundo, Oceania e África. Então, o que é que vamos tentar voltar aqui a história das ordens primatas, dos platinos e dos catarrinos, a importância de cada um deles, a sua distribuição geográfica pelo planeta, os dois grandes grupos, e aqui os platirrinos e os catarrinos, e aqui os nossos primatas neotropicais, ou os platirrinos, que é o nosso interesse aqui de conversar, né? Isso daí, essa sequência de imagens, são exatamente todos os gêneros que existem de primatas neotropicais, para vocês terem uma noção da diversidade que nós temos. São mais de 110 espécies, até agora reconhecidas, né? E os taxonomistas não deixam a gente em paz, e sempre eles estão ou ampliando, né, com novas descobertas de espécies. Afinal, nós temos as maiores florestas tropicais do planeta, então é óbvio que ainda tem muito a se descobrir, muito a se conhecer. E na última década, por exemplo, pelo menos umas 3 ou 4 espécies já foram descritas, e tem algumas aí já prontas para serem efetivamente publicadas e descritas também. Uma das peculiaridades nossa, quanto primatas também, tem a ver justamente com as nossas capacidades anatômicas, de raciocínio, de inteligência também, por isso a gente se destaca, de certo modo, né? A questão da visão binocular é uma das particularidades muito importantes e próprias de nós primatas também, e de alguns predadores também, né? Se vocês veem, os nossos globos oculares, eles são sempre voltadas para frente, né? Isso nos possibilita ter a sobreposição da visão dos dois olhos. E isso nos favorece justamente para a gente poder ter visão de profundidade, né? A gente consegue perceber bem as distâncias, a gente consegue ter uma visão bem apurada com relação a isso, né? Diferente de outros carnívoros, animais, os cães, mustelídeos e tudo, se vocês perceberem, eles têm uma visão mais aberta. Tudo bem que isso amplia o ângulo de visão, mas em contrapartida perde essa sobreposição, né? Então, quando a gente olha e encontra um crânio, facilmente a gente consegue identificar um crânio de primata de outras espécies, correto? Ou pelo menos deveria ser, né? Isso justamente vem da base biológica do comportamento que a gente precisa conhecer, da anatomia do comportamento desses animais também, tá? Como eu falei, o Brasil, ele é um país privilegiado, né? Para gente que gosta de animais silvestres, que gosta da medicina veterinária e tudo, nós somos agraciados com um número quase que infinito de espécies, justamente porque nós temos grandes biomas no Brasil. O Brasil não é uma coisa homogênea, né? É uma coisa muito heterogênea, né? Então, os primatas também, eles se adaptaram a cada um desses biomas. Então, existe um certo grau
de endemismo de algumas espécies em função do bioma em que ele vive, da mesma forma como existe também a diversidade e a desenvoltura de alguns gêneros, de algumas espécies em todos esses biomas, né? De modo geral, isso é conseguido justamente pela capacidade cognitiva, pelo comportamento nutricional e algumas peculiaridades do comportamento desse gênero, dessa espécie, que favorece com que ele consiga se adaptar a todos esses biomas. Se a gente observar e se a gente minimamente conhecer o Brasil e esses biomas, quem já teve a oportunidade de conhecer o Brasil como um todo, não é fácil, que ele realmente é quase que um continente, mas vocês veem a grande diversidade e a grande disparidade de um bioma em relação ao outro, né? A nossa caatinga é totalmente diferente do cerrado, que é diferente da floresta amazônica, que é diferente da Mata Atlântica, Pampas, Pantanal e tudo mais. Cada um com as suas peculiaridades. E em todos existem primatas neotropicais também, né? A ideia aqui dessa fala é a gente tentar primeiro conhecer um pouco desses macacos, né? Como é que eles se comportam e aonde eles se apresentam também. Só um en passant, e a gente também colocar e falar de algumas particularidades que ocorreram nesse Brasilzão também, e falar lá no finzinho um pouquinho da questão do cativeiro e como é que a gente tem que lidar com isso também. Aquela fala de cada macaco no seu galho, ela não é só um provérbio, ela é a pura verdade, né? Cada macaco, uma coisa que a gente tem que entender, os primatas neotropicais, eles são essencialmente arborícolas. Primatas neotropicais são adaptados a viver nas árvores, né? Lembrem um pouco dos primatas do Velho Mundo, que têm comportamento tanto de savana quanto arborícolas, mas os nossos são unicamente arborícolas. Raramente os nossos primatas descem ao chão, às vezes para transpor alguma barreira, às vezes para beber água, consumir alguma coisa, mas eles vivem nas árvores, até porque o solo para eles é um ponto de vulnerabilidade, né, para predadores terrestres. Então, são animais essencialmente arborícolas. E os grandes grupos que a gente vai conhecer, ver a pouco, cada um se distribui nessa floresta, nessas árvores, justamente como se fossem estratificações, né? Então, existe o dorsal da floresta, onde são as áreas emergentes, existe a parte central, mediana da floresta, e existe a parte baixa. E esses animais se distribuem dessa forma, como se fossem andares nessas florestas, justamente por suas particularidades de deslocamento, de dieta, né? E de comportamento social também. Tá? Então, de modo geral, os primatas de pequeno porte que a gente vai ver à frente, eles vivem mais na parte baixa. São animais que têm muito comportamento frugívoro, insetivo, né, comportamento social familiar, e eles vivem muito mais na parte baixa. Os animais médios, medianos, também vivem na estratificação principal, na estratificação média. E os animais de grande porte, eles vivem mais no dossel da floresta, eles têm muito comportamento de folivoria, então eles vivem mais no dossel da floresta também. Não quer dizer que esses animais não tenham um fluxo vertical na floresta, como eu falei, né? Eles podem descer lá no dossel, vir abaixo, tudo mais. Mas, basicamente, o comportamento é estratificado desses animais também. Por isso, o provérbio também de cada macaco no seu galho. Aqui nós temos a taxonomia dos grandes grupos, para poder dividir, para a gente poder entender um pouco essa evolução dessas tantas espécies que nós temos aqui. Então, nós temos 5 grandes famílias de primatas. Somando tudo, atualmente se reconhece 23 gêneros. E isso muda, isso pode variar de acordo com alguns critérios da taxonomia. Hoje, com o avanço da taxonomia, principalmente na questão da genética, isso facilita muito o reagrupamento desses animais. Então, hoje, atualmente, a gente reconhece 23 gêneros de espécies. Então, nós temos um primeiro grupo aqui, que seria uma família Calitrichídea, que corresponde aos pequenos primatas. Aqueles que a gente conhece como sagui, sauim, mico, né, que são aqueles animais de pequeno porte, eles variam bastante, desde 100 gramas
até a 600, 700 gramas de peso, né? Aqui nós temos também o menor primata antropóide do mundo, que é justamente do gênero Cebuela, né? Que ocorre, é endêmico do estado do Acre. Nós temos aqui a família Cebidae, que são os primatas de médio porte, que tem um pelo curto, né? Onde a gente conhece ali o nosso macaco prego, e hoje se reconhece três gêneros. Nós temos a família Pithecidae, que são macacos de médio porte também, porém de pelo longo, né? E alguns deles são especializados em comer sementes. Isso é muito interessante também, a gente vai falar um pouco mais na frente. Nós temos a família Altidae, que corresponde aos macacos noturnos, que tem apenas um gênero, o gênero Aotus, que é o macaco da noite, né? Que tem essa peculiaridade de comportamento noturno, que é única entre os primatas antropóides, tá? Apenas os prosímios também têm alguns comportamentos noturnos, mas isso é uma outra história. E aqui nós temos os aotos, que têm um comportamento noturno também, a gente vai dar uma fala um pouquinho mais lá na frente. E os grandes macacos, nossos grandes macacos, são a família Atelidea, né, onde a gente tem os gêneros de grande porte, que tem cauda prênsil, né, a maioria deles tem um comportamento de folivoria, o Ateli já é mais frugívoro, mas de modo geral, eles são animais de grande porte, chegando até 15 quilos de peso, né. O maior dos primatas são justamente os dois extremos. Nós temos aqui o Bracteres, que é o nosso maior primata neotropical, e aqui no outro extremo nós temos o Cebuela, que é o nosso menor primata neotropical. Então, tudo isso vai variar de 100 gramas a cerca de 15, 16 quilos, isso em vida livre, né? Então, nós temos uma diversidade muito grande. Desses 23 gêneros, então, a gente vai bater aí em torno de 110, 112 espécies já descritas, espécies e algumas poucas subespécies também, tá? Então, vamos conversar e bora falar um pouco da questão da família Callitrichidae, que são nossos saguis. Nós temos, então, 8 gêneros, né, até hoje descritos, né? Recentemente também foi subdividido, então ganhamos mais um gênero que foi o Leontocebus, talvez esse vocês nunca tenham ouvido falar, porque ele foi subdividido há coisa de 2 ou 3 anos atrás. Esses gêneros todos têm as suas particularidades entre eles, né? São todos animais de comportamento monogâmico, né? Havendo alguns casos de poliginia, ou seja, uma fêmea com mais de um macho, também, porque isso é uma estratégia justamente do seu comportamento reprodutivo e social, porque todos são animais que têm parto gemelar, né? De modo geral, a dominância ela é da fêmea, e ela tem uma particularidade, com exceção de um único gênero, que é o gênero Calimico. Todos os outros gêneros têm parto gemelar. A fêmea gera gêmeos, e não são gêmeos univitelinos. Pode ser um filhote fêmea e um filhote macho, né? Isso aumenta a variabilidade genética também do grupo, e justamente a questão da propagação do grupo familiar. Eles são uma família. E sendo a mãe, ela parir gêmeos, isso não é fácil para nenhuma espécie. E também esses filhotes, eles nascem com um peso muito grande em relação à mãe. Nascem com cerca de 15% do peso dela. Então é de se imaginar uma mulher, digamos, com 60 quilos, né? Com 60 quilos e ter 2 filhos de 15 quilos, mais ou menos, né? Em torno de 25% do peso dela, na verdade, né? Então, imaginem-se, se tiverem aí na média de 60 quilos de peso, você carregar 2 crianças de 15 quilos. Carregar 30 quilos de criança não é uma coisa fácil, ainda mais se você está numa floresta onde você tem que se deslocar em busca de alimento, você tem que escapar de predadores, você tem um monte de outras situações que dificulta e muito você se deslocar com esses animais, além de que você está em lactação, né? E você tem que amamentar, você tem que se alimentar bastante para poder produzir leite suficiente para alimentar 2 filhotes. Então, nisso, há necessidade da ajuda e cooperação parental do pai, né?
e até dos filhos mais velhos também. São eles que carregam os filhotes. Então, se vocês veem algum grupo de sagui, algum grupo de mico andando, e se tiver algum filhote na costa, não é na costa da mãe, é na costa do pai que ele está se deslocando. A mãe, basicamente, só pega para amamentar, correto? E isso é tão interessante que, se vocês tiverem a oportunidade de ter um animal desse na mão, vocês vão observar que os mamilos desses gêmeos, eles são praticamente axilares, justamente para possibilitar amamentar 2 indivíduos simultaneamente. Se eles tivessem os mamilos frontais, como, por exemplo, os primatas do Velho Mundo, ou muito próximo um do outro no peito, seria quase que impossível alimentar 2 animais ao mesmo tempo, porque a cabeça deles não iam permitir. Então, eles têm as glândulas mamárias e os mamilos são praticamente axilares, e isso viabiliza ela poder amamentar 2 ou até 3. E raramente acontece caso de quadrigêmeos também. Claro que, de modo geral, a perda de 1 ou 2 desses filhotes, eles conseguem, de modo geral, criar realmente só 2 filhotes a cada temporada. Uma outra coisa interessante desse grupo também é que eles têm um desenvolvimento muito rápido, né? Então, eles basicamente eles nascem e atingem a maturidade sexual em torno de 18 meses, né? Ou pouco mais. Ou seja, com 1 ano e meio de vida, ele já se torna um adulto. E, para isso, ele se alimenta muito, a dieta básica desses animais também é muita insetivoria, né? Existem algumas peculiaridades uns dos outros, a gente vai te mostrar um crânio, umas adaptações anatômicas para isso, mas a insetivoria ela é a base da dieta desses animais, justamente porque eles necessitam de uma carga de proteína muito grande. Eles precisam de muita proteína desde jovens, justamente para poder subsidiar esse crescimento muito rápido que eles têm. Lembram que o filhotezinho nasce lá com os 25% do peso da mãe? Então, nasce lá com suas 30, 40 gramas, porque uma mãe adulta, uma mãe dessa adulta, do Calitrix, por exemplo, ela está em torno de 300 gramas, né? Então, o filhotinho, às vezes, nasce com 20 gramas, 15, 20 gramas, e ele vai ganhando rapidamente, cresce rapidamente. Em 1 ano e meio, ele já é um animal adulto. Então, esses animais se alimentam muito de proteína animal, e daí também isso é importante, essa informação é importante para a gente poder também, quando é em cativeiro, saber trabalhar disso, dessa necessidade nutricional deles, para poder tentar suprir minimamente isso. A nossa ração que a gente utiliza, ela tem em torno de 25% de proteína para poder atender a demanda desses animais em cativeiro também. Além de que a gente sempre tem que enriquecer também com outras fontes de proteína, como insetos também. Para isso é importante, para primatas, a gente também tem um insetário para poder alimentar esses animais. Outra coisa também que pesa muito no comportamento e na vida dessas fêmeas, desse grupo, é que elas têm cio pós-parto. Então, raciocínio comigo, se elas têm cio pós-parto, ela tem uma gestação relativamente curta, em torno de 5 meses de gestação. Ela tem parto gemelar, com exceção do cadimico, mas todas as outras têm parto gemelar, elas geram 2 filhotes. Assim que nascem esses 2 filhotes, ela entra em cio horas depois, e o macho próximo dificilmente perde essa oportunidade. Então, por isso da necessidade do pai carregar os filhotes para poder deixar a mãe evitar que ela tenha uma demanda maior de energia. Por quê? Porque ela está em lactação e, muito provavelmente, ela vai entrar em gestação também. Então, isso aumenta muito a demanda energética dela também, né? E, tendo uma gestação de em torno de 5 meses, tendo-se o pós-parto e a possibilidade de engravidar logo depois do nascimento dos filhotes, então ela chega a ter 2 nascimentos por ano, né? Ou pelo menos 3 a cada 2 anos. Então, imagine o quanto cresce essa população. E eles formam grandes grupos familiares. Esses animais, eles formam grupos familiares. Então, é o casal e seus descendentes, em torno de 15 ou 17 animais. A partir daí, os filhos mais velhos começam a migrar para formar outro grupo, correto? E dali começa-se uma nova família, né? Isso é muito importante para a gente poder entender também o grupo. Sempre que só vê um grupo de saguis, entender que aquilo ali é um grupo familiar, né? Então, você vai nitidamente perceber os pais,
e vai perceber as faixas etárias dos descendentes, né? Você vai ver adolescentes, subadultos e adultos também, e alguns filhotes na costa dos pais ou dos irmãos mais velhos também. Vamos avançando um pouquinho. Esse daqui é o crânio de um calitrix, é o gênero mais comum dentre os calitriquídeos. Se vocês observarem os incisivos desses animais aqui, eles têm uma particularidade. Eles se fundem entre si e formam uma espécie de cunha, né? Eles formam uma espécie de cunha que possibilita o raspar das árvores, tá? Uma peculiaridade também dos calitriquídeos, de modo geral, é que eles não têm unhas, eles têm garras, tá? Isso possibilita o deslocamento vertical na casca das árvores, né? Na verdade, esse daqui é um crânio de saguinos, me desculpem, tá? Mas a questão das garras tem uma particularidade importante, que esses animais eles conseguem se deslocar pelas árvores de forma vertical, né? Justamente pela presença dessas garras. E isso também possibilita que eles se alimentem de gomas, de exudatos também das árvores, né? Os exudatos das árvores, goma e outros, eles são ricos em carboidratos. Esses animais, na época da escassez, na seca, nas regiões muito áridas, como a Caatinga, por exemplo, esses animais com a baixa de outros recursos, frutas, insetos, esses animais podem tomar para si o consumo de gomas também, para poder suprir um pouco as suas necessidades. Então, essas garras também ajudam nesse deslocamento. Tá? Ok. A família Cebidea são os macacos de médio porte, né, de pelo curto. Quando a gente lembra do macaco prego, a gente vai entender isso, né? Nós temos 3 gêneros hoje compreendidos nessa família. Esses animais, eles já são animais poligâmicos, né? Existe uma certa diferença entre o comportamento reprodutivo do saimiri, que é o nosso macaco de cheiro, e dos cebos e sapádios, que são nossos macacos pregos. Mas, basicamente, os dois são poligâmicos, têm comportamento poligâmico. Os cebos e sapádios têm um comportamento poligâmico baseado na hierarquia, onde você nitidamente tem um macho alfa. Nesse grupo você vai ver alguns machos colaboradores desse macho alfa, né? E tem as fêmeas subordinadas e seus filhotes. E eles chegam a formar grandes grupos, né? 15, 20, 30 indivíduos. Vai tudo depender da oferta de recursos na área de ocorrência desses grupos. Tá? Os saimiris já tem, o único gênero de primata neotropical que tem um comportamento reprodutivo sazonal, marcadamente sazonal. Né? De modo geral, eles têm um período reprodutivo que vai de maio até agosto, né? E depois disso as fêmeas rejeitam os machos, elas estão só gestando e os filhotes vão nascer no final do ano, geralmente no final, início do ano, onde na nossa região, o momento mais propício, onde tem muita oferta de recursos, né? Muitas frutas, né? Muitos outros animais. Esses animais são predadores e precisam de proteína de origem animal. Então, é no período do inverno que a gente tem o aumento das populações de anfíbios, de insetos, frutificação e tudo. Então, é o momento ideal para o nascimento desses filhotes. Tá? Isso a gente vê facilmente quando a gente faz alguma incursão in situ para poder acompanhar esses animais. Tá? Durante, ao longo do tempo, esses animais eles se dividem. Os grupos de fêmea com seus filhotes andam isolados dos pequenos grupos de machos que ficam aguardando o meio do ano justamente para o período reprodutivo. Já os cebos e sapádios, eles formam grandes grupos coesos, baseados justamente na hierarquia, né, onde existe o macho alfa também. E no caso das fêmeas, aí já só tem parto único. Como ela só tem um filhote e existe um comportamento poligâmico, ela que tem toda a responsabilidade parental com seus filhotes, diferente dos calitriquídeos que têm a ajuda direta do pai e dos irmãos. Os outros primatas, cebídeos principalmente, as fêmeas que têm total responsabilidade pela criação dos filhotes.
Duas particularidades podem ser genéricas para todos os primatas. Dois comportamentos inatos a gente já precisa nascer sabendo. No caso dos primatas neotropicais, um é se agarrar ao pelo da mãe, do pai, né? Essa é uma necessidade fundamental para quem vive se deslocando entre os galhos. Então, aquele filhote que nasce muito fraco e que não consegue se agarrar bem aos pelos dos pais, esse animal está fadado a cair e morrer, né? Então, esse é um comportamento básico, inicialmente, para qualquer primata neotropical. E o outro é justamente mamar, né? Justamente para poder crescer rápido, né? Ter a força, o vigor de sucção e se alimentar com vigor para poder crescer rapidamente e ter condições de autossuficiência para sobreviver. O nosso macaco prego, a nossa espécie regional aqui, né, o Sapajos apella, hoje o gênero é Sapajos, não mais Cebus apella, é Sapajos apella, né, ele tem uma ocorrência muito ampla na Amazônia como um todo. Tá? São animais extremamente inteligentes. É justamente essa capacidade cognitiva desses gêneros que os fazem ocorrer, e você encontra espécies desse gênero em todos os biomas brasileiros e das Américas também. Eles ocorrem desde a América Central até os limites da região temperada ao sul do continente, né? Em todos esses biomas existe a presença de espécies do gênero Sapajos, espécies de macaco prego, justamente por essa capacidade cognitiva. São animais onívoros que se alimentam de uma grande diversidade de itens alimentares, desde presas vivas mesmo, como itens vegetais. Se alimentam desde flores até palmito, né? E o interessante é que o palmito ele nem é um valor nutricional tão satisfatório em relação ao esforço para se conseguir isso, mas o animal, por sua inteligência, ele quer comer palmito e ele consegue comer palmito, porque não só em função da inteligência dele, mas também da força que esse animal tem. São animais realmente robustos, os machos alfas realmente são animais fortes, uma capacidade de agressividade realmente considerável, merece respeito, né? Daí também, quando se lida com esses animais em ambiente de cativeiro, a gente tem que saber disso, nos precaver, respeitar e ser prudente também quando a gente lida com esses animais em situação de cativeiro. Esses animais, eles têm capacidade de utilizar ferramentas, né? Isso há muito tempo atrás, há mais de 20 décadas, há mais de 20 anos, já foi provada em experimentos em cativeiro, e hoje também já se observou em vida livre esses animais se utilizando de ferramentas para poder acessar algum tipo de recurso, né? Seja um graveto para poder acessar insetos na árvore, seja utilizando de bigornas, né, feito com pedras, para poder quebrar sementes duras e ter acesso às castanhas também, né, um excelente item alimentar. E isso também é interessante, porque isso mostrou para a gente também que esses animais não só têm essa capacidade cognitiva de utilizar ferramentas, vigor e força para poder quebrar uma castanha e se utilizar dessas ferramentas, levanta a pedra, mas também eles têm cultura, né? O que a gente poderia chamar de cultura. O que seria cultura? Né? É justamente tudo aquilo que a gente aprende e consegue passar de geração em geração. Então, o que é que se observou? Alguns grupos de primatas, de macaco prego, que se utilizavam de ferramentas para acessar uma determinada castanha, eles usavam uma determinada técnica, com pedras ou qualquer outro elemento. E um outro grupo distante, para acessar a mesma castanha, se utilizava de outra técnica. E isso era passado de geração em geração. Observava-se nitidamente que os animais mais jovens aprendiam com os animais adultos, né? E isso é cultura. Isso é passar conhecimento de geração em geração. Então, esses animais, eles são muito inteligentes realmente. Se vocês fizerem a correlação do tamanho do cérebro do macaco prego em relação ao seu porte físico e o tamanho do cérebro do chimpanzé em relação ao seu porte físico,
o do macaco prego é maior, né? Ele tem um cérebro bem maior e bem mais desenvolvido. São animais realmente bastante inteligentes. Aqui existe recentemente foi feita a separação justamente entre os gêneros cebos e sapajos, né? Isso aqui é só uma informação gráfica, que os gêneros sapajos ficaram com aqueles que apresentam um topete, né, na cabeça. Se vocês observarem o macaco prego de frente, ele tem praticamente um topete, um animal adulto, né? E os cebos ficaram aqueles que não têm topete, tá? Só para poder ilustrar algumas diferenças também na cauda dentária e tal, e na força também, né? O gênero sapajos realmente é um gênero muito mais vigoroso, muito mais forte. Vocês podem observar na constituição óssea desses animais. Existe também a questão do dimorfismo sexual dentre os primatas. Tá? Eu esqueci de falar lá atrás que, no caso dos calitriquídeos, por serem animais com um comportamento monogâmico, esse dimorfismo sexual é unicamente baseado nas genitálias, né? Porque visualmente você dificilmente vai conseguir perceber diferenças entre os sexos. Por quê? Porque existe uma baixa competitividade sexual, né? Sempre vai existir, de modo geral, sempre vai existir uma fêmea para um macho e um macho para uma fêmea. Quando você está lidando com espécies poligâmicas, onde os machos têm uma tendência a serem mais robustos, mais fortes, para poder se destacar entre os outros machos, e também o torna muito mais atraente para as fêmeas. As fêmeas buscam recursos, buscam aquele macho que vai poder proporcionar a elas filhos vigorosos, mais competentes, né? E isso é conseguido justamente por esse vigor. Então, acaba que entre as espécies poligâmicas existe minimamente uma diferença entre o porte. Os machos são sempre mais robustos que as fêmeas. As fêmeas são mais, redundantemente falando, mais femininas, né? Porque a principal competência, a principal obrigatoriedade justamente é propagar a espécie, cuidar dos parentais, né? Enquanto que os machos, principalmente os machos alfas, é justamente buscar recursos, proteger o grupo, né? E defender de predadores e de outros da sua espécie também, que possam tentar desagregar os grupos. Tá? Então, essa também é uma particularidade interessante. Quando vocês olham para as arcadas dentárias desses animais, também, a robustez dos caninos também demonstra um pouco da sua dieta e da sua capacidade também de defesa. Né? No caso dos cebos, eles são animais onívoros, então eles se utilizam de vários recursos. Quando a gente fala de saimiri, aqui na frente, a gente já está falando de um animal que tem uma capacidade mais insetívora. Tá? Se alimenta também de pequenos frutos, frugivoria também, mas também é um grupo, é um gênero também que tem uma dieta insetívora muito grande. Os filhotes também têm um desenvolvimento muito rápido. Lembra que eu falei que o saimiri ele é a única espécie que tem um comportamento sazonal e que os filhotes nascem justamente no período mais rico de oferta de recursos. Então, esses animais também se alimentam muito rápido de muita proteína. Por quê? Porque no ano seguinte, esses animais basicamente já vão ter que estar quase que independentes, porque a mãe muito provavelmente vai gestacionar novamente e vai tentar procurar cuidar do seu novo filhote. Então, ele tem que ter um desenvolvimento em um ano relativamente acelerado também. Quando a gente fala de macaco prego, por exemplo, ele já tem uma infância muito longa. É um animal realmente muito inteligente e é justamente nessa fase de juventude, em torno de 5, 6 anos, para ele poder atingir uma maturidade sexual, para se tornar um adulto, ele tem um espaço muito grande de aprendizado. Não à toa, esses animais são realmente graciosos quando jovens, né? Porque eles são muito curiosos, eles demonstram facilmente a capacidade de aprender, né? E eles realmente são fofinhos. Só que, quando eles atingem realmente a maturidade sexual e os hormônios começam a circular na corrente sanguínea desses animais, o seu lado selvagem, suas necessidades
comportamentais básicas, que principalmente é a questão reprodutiva, começa a circular e exige dele a sua agressividade ou o seu vigor peculiar da espécie. Então, ele deixa de ser fofinho e começa a assustar, né? Isso na situação de cativeiro, tá? Então, bora lá. Bora avançando lá, que eu também falo muito. Se vocês não me interromperem aí, isso que é chato, às vezes eu estou falando aqui para o computador, né? O computador não fala, não sorri para mim, não me olha, não franze o rosto, não fala nada, não diz nada, não sei o que está acontecendo. Então, vamos tentar correr um pouquinho. A outra grande família também, em número de gêneros, é a família Pithecidae, que são também macacos de médio porte, também variando aí de 1 quilo, 1,5 quilo, ou um pouco mais também, só que eles têm um pelo longo. Esses são realmente fofinhos, né? Eles são realmente robustos, né? Você observa, eles são realmente robustos, no sentido de pelo, porque quando ele se molha, você observa que não é, eles são relativamente leves, sim, são esguios também. Atualmente nós temos 6 gêneros desses animais, muitos e praticamente todos são da floresta amazônica, porque esses animais eles têm as suas especialidades também, né? Tirando o que era antigamente um único gênero, o Calicebus, hoje ele foi dividido em 3, que aí também mostrou um pouco da questão endêmica dos gêneros. Mas os gêneros quiropódios, gêneros Cacajau e Pitécia, eles têm uma particularidade bem interessante, que são animais que têm especialização em comer frutos imaturos, né, que seriam frutos verdes. Quando a gente fala de nicho ecológico, cada um tem que ter o seu nicho ecológico justamente para poder minimizar as competições internas, né, a competição entre outras espécies, né, a competição com outros grupos e poder ter a sua vida, né? Esses primatas, eles conseguiram se especializar justamente em comer frutos verdes. Pô, mas o que isso tem de vantagem? Eles chegam primeiro, né? Antes, quando a árvore está em produção ali, que elas estão com fruto verde, elas ainda não estão interessadas em atrair dispersores de sementes. Então, os frutos, de modo geral, eles são sem sabor, sem maciez, sem cor, né? E muitos deles são tóxicos, né? São cáusticos. Se você tentar comer um fruto verde, ou você queima a boca, ou você realmente vai passar mal, né? Somente depois que o vegetal já teve a maturação da sua semente é que ele torna um fruto comestível, né? Fica um fruto amarelo, a carne macia, as toxinas somem, a frutose se destaca para poder ser atraente, o perfume do fruto também atrai os dispersores de semente. Se esses animais se especializaram e conseguiram comer frutos verdes, eles vão na frente. Eles não competem com mais ninguém, a não ser com eles mesmos. Não é mesmo? Mas, para isso, eles tiveram minimamente 2 particularidades evolutivas. Uma é que frutos verdes e castanhas, né, frutos duros, são duros. Então, esses animais conseguiram ter uma adaptação dentária. E o masseter também muito, muito musculoso, muito forte, justamente para poder possibilitar quebrar esses frutos, comer esses frutos, raspar esses frutos. Então, esses animais eles têm os caninos bem grandes, alavancados assim para frente, que funciona mesmo como se fosse uma alavanca para poder facilitar descascar esses frutos. E os incisivos também se tornaram umas espátulas para justamente possibilitar raspar também esses frutos e poder se alimentar. E outra questão que eu falei há pouco, os frutos verdes, de modo geral, são tóxicos. Esses animais também desenvolveram algumas enzimas digestivas que quebram essa toxicidade, né? O que favorece que eles possam absorver os nutrientes sem se intoxicar, né? Então, essas são particularidades desses animais e as suas especialidades. E esses grandes grupos, eles são basicamente da floresta amazônica, tá? Aqui nós temos o Calicebus, que é basicamente o único gênero que se dispersou um pouco mais para a Mata Atlântica também. Esses animais têm uma particularidade. Vou fazer um parêntese. É uma particularidade, na real, de todos os primatas neotropicais, a questão das comunicações. Eu vou falar mais lá na frente a questão dos odores, né? Cada macaco, além de ter seu galho, cada macaco também tem o seu cheiro,
né, a sua particularidade. Cada um tem um cheiro peculiar, e a maioria deles consegue esse cheiro através de glândulas odoríferas. A gente vai ver lá na frente. E a outra particularidade são as vocalizações, correto? Cada gênero, cada grupo, às vezes até cada espécie entre gêneros, tem uma vocalização diferenciada. Por quê? Porque ele precisa se comunicar na floresta. Se imaginem um macaco pulando de galho em galho na floresta amazônica com seu grupo familiar. Ninguém vai ficar coladinho um no outro. A gente vai se dispersar para poder buscar alimento. Quando eu encontrar esse alimento, eu tenho que avisar os meus parceiros de alguma forma. E eu só vou poder fazer isso vocalizando. Então, eles têm uma grande capacidade de escutar. Não à toa, muitos deles têm um pavilhão auricular bem desenvolvido, se vocês observarem, né, justamente para escutar bem, para ter condições de escutar bem. E esses animais vocalizam, cada um tem a sua peculiaridade. Não à toa, você escuta às vezes a vocalização do animal, você não consegue nem ver o animal, mas pela vocalização você consegue confirmar a presença deles. Eles estão vocalizando entre si e eles têm um repertório muito diversificado de vocalizações e cada uma delas tem o seu significado. Com isso, eles conseguem se comunicar, eles conseguem falar entre si, né? Os calicebos e o grupo Aloata também, que a gente vai ver um pouco lá na frente, eles têm uma outra particularidade. Eles têm o que a gente chama de um aparato ióide. Se vocês estão vendo o meu cursor eu movimentar, esse aparato ióide que fica bem aqui. Existe o osso ióide e existe uma cartilagem. Isso favorece a vocalização desses animais, né, para serem mais longa, mais estridente e alcançar uma distância maior na floresta. A vocalização desses animais, de modo geral, eles não são só para se comunicar entre si, aquele do grupo, é para também comunicar com os grupos das bordas também, para minimizar conflitos, né, e para poder marcar sua presença territorial também. Todos os primatas neotropicais são territoriais, eles têm que estabelecer o seu território, onde eles vão encontrar os seus recursos. Eles conseguem mapear o território dele exatamente ano a ano, conforme a sazonalidade dos recursos que eles têm ali naquela área. Esse território ele pode ampliar ou reduzir de acordo com a oferta de recursos e da época do ano também. Então, esses animais eles têm uma particularidade, assim como os aloatos. Isso também é nítido quando a gente observa a mandíbula desses animais, que são bem desenvolvidas justamente para poder ocupar, para poder dar espaço para esse aparato ióide aqui. Eu vou tentar vocalizar aqui, quer dizer, eu não, né? O calicebro para vocês entenderem mais ou menos. Legal, né? Quando a gente está na floresta, a gente consegue ouvir esses animais longe, ao longe, e a gente já consegue notar a presença deles, né? E não é tão simples. Esses animais, às vezes, o gênero calicebros, plectorocebos e querocebos, todos esses têm esse aparato ióide também bem desenvolvido e vocalizam muito semelhantes um entre si, né? Mas esses animais todos são conhecidos como macacos fantasmas, porque eles são extremamente furtivos, né? Às vezes você escuta a vocalização deles, mas você não consegue visualizar. Eles são grupos familiares também, né? Eles formam pequenas famílias também, macho e fêmea. Tem uma particularidade realmente muito fofa, que eles entrelaçam as suas caudas também, que são caudas longas e peludas, né? São animais de pelo longo. Então, eles entrelaçam as suas caudas também, mostrando muita afinidade entre os casais. Já aqueles que eu estava falando há pouco lá, do comportamento, os quiropódes, por exemplo, já formam grandes grupos poligâmicos, né? Bora avançando? Vamos chegar aqui na nossa família otida, que são os nossos primatas noturnos, né? Aquela mesma história da questão dos nichos ecológicos, né? Poxa, já tinha muito primata ali durante o dia caçando, eu sou mais medroso, eu fui me adaptando mais a ficar no ambiente noturno, né? E poder predar e comer à noite enquanto os outros todos parceiros estão dormindo, né? Os aotos, do gênero aotos, com cerca de 7, 8 espécies, se não me engano, também tem uma grande ocorrência pelas Américas também, né? São animais também frugívoros, herbívoros, né? Se alimentam e forrageiam durante a noite. Por isso eles têm essa coloração acinzentada, ou seja, eles não precisam de um colorido forte, já que eles vivem em ambiente mais noturno, né? Eles se aproximam mais em ambiente noturno.
né? Essa é a espécie que ocorre aqui na nossa região, amplamente distribuída, como vocês veem aí no mapa, né? E como vocês já estão observando um pouquinho, eles têm o globo ocular bem desenvolvido, óbvio, né? Um animal que tem hábito noturno, então ele tem que ter uma visão bem apurada para poder aproveitar o máximo do mínimo de luz que tem naquele ambiente ali, né? Tem algumas particularidades interessantes. Esses macacos também são conhecidos, macaco de 4 ventas, né? Que eles têm essa máscara mais branca na parte de cima, porque quando durante o dia eles estão dormindo, eles estão, de modo geral, eles ficam em oco de árvores, né? O grupinho, eles são animais monogâmicos também, né? Eles formam um grupo familiares e até no máximo 4, 5 indivíduos. Os irmãos também ajudam um pouco no cuidado parental. Aqui também quem carrega é o macho, né? Para poder dar uma folga para a fêmea, porque ela tem que se alimentar bem, ela tem que estar saudável para poder amamentar o filhote, né? Só no momento necessário. Enquanto isso, o pai que carrega, né? O pai e os irmãos também vão carregando. A partir do momento que nasce lá o seu segundo, o seu terceiro ou quarto filho, o mais velho já está apto a sair e tentar formar o seu casal, buscar o seu par para formar o seu grupinho familiar, né? Aqui vocês veem um crânio para perceber a dimensão do globo ocular desse animal, né? É quase que toma quase que totalmente o espaço do crânio. São animais que, obviamente, têm uma visão noturna muito bem apurada, tá? Animais de médio porte também, em torno de 1 quilo, estourando perto de 1,5 kg, 1,2 kg, né? Vocês vão ter oportunidade de ver alguns animais, e, obviamente, durante o dia, eles estão nos troncos de árvore tocado e saem no crepúsculo para forragear. E o nosso outro grupo dos primatas de grande porte, né, que a gente tem hoje, atualmente, 5 gêneros. Um deles não ocorre no Brasil, que é o gênero Oreonax, que é tipo o macaco barrigudo dos Andes, tá? Não ocorre aqui. E aqui nós temos o nosso aloata, acho que é o gênero mais interessante da gente poder falar, né? Os atélios são os macaco-aranhas, os lagotrix, os macaco barrigudo, e os bractélix são os maiores primatas amazônicos, e são endêmicos do Brasil. Existem 2 espécies, é o muriqui do norte e o muriqui do sul, né? Obviamente ocorrendo na Mata Atlântica. São animais, por estarem na Mata Atlântica e nos grandes centros, uma espécie muito ameaçada, justamente pela redução do seu hábitat. Hoje, basicamente, as grandes populações elas se restringem aos parques nacionais e algumas áreas de reserva particular também. Tá? São animais maravilhosos, animais que também têm um comportamento, eu posso falar aqui 1 hora só deles aqui, do comportamento deles, são animais interessantíssimos, né? Eles têm um comportamento reprodutivo e social bem interessante, ou seja, eles às vezes são chamados de macaco hippie, né? Porque é basicamente paz e amor mesmo, né? Tem uma relativa baixa agressividade, são quase pouquíssimo relato de agressividade entre eles, né? Mas é basicamente muita relação amorosa, é um grupo coeso, grande, né? Ninguém é de ninguém, uma fêmea copula com vários machos, um macho copula com várias fêmeas, né? E formam grandes populações, né? São grupos grandes que se fundem, se subdividem, grupos de irmãos, primos que andam juntos, é bem interessante. Mas vamos lá, são justamente os primatas de grande porte, a grande maioria deles tem um comportamento de folivoria bem intenso, né? O Ateles, o nosso macaco-aranha, já tem uma folivoria bem desenvolvida, por isso que ele é um animal mais esguio, né? Tem os membros longos, por isso é chamado também de macaco-aranha. Uma particularidade única dessa família é o que a gente conhece como as caudas prêncios, né? São caudas extremamente musculosas, fortes, e elas conseguem sustentar o próprio peso do animal. Eles conseguem ficar pendurados por essa cauda. Acontece, às vezes, quando a gente faz captura desses animais, principalmente de aloata, né, que pesquisa de febre amarela, outras coisas, desse animal ser atingido pelo dardo. Nós, quanto veterinários, a gente vai poder trabalhar muito com isso. E esses animais sedados ficam pendurados pela cauda, lá em cima. Fica 2 horas sedado, depois acorda e vai embora. Então, essa cauda é muito importante para esses animais, não só pela questão de equilíbrio, mas pela questão também realmente de se proteger, de se ancorar nas árvores, né? Outro parêntese, uma particularidade geral
de todos os nossos primatas neotropicais. Lembra que eu falei que são animais essencialmente arborícolas, né? E qual é a necessidade da cauda? Se ela não for prênsil, que é o caso da maioria, nós temos os sapágios e cebos que têm uma cauda semiprênsil. Ela não é uma cauda prênsil, é semiprênsil. Todos os outros gêneros só têm uma cauda longa. E essa cauda longa ela é utilizada justamente para dar equilíbrio para esses animais nesses deslocamentos. É como se fosse aquele bastão do equilibrista, né? Mas no caso dos nossos atelídeos, a cauda tem uma importância muito grande justamente para poder se fixar na árvore também. Bora falar um pouco do aloata, que é o nosso guariba. Eu vou me fechar um pouco nele, porque justamente o aloata, o gênero aloata, é um gênero de maior amplitude de ocorrência nas Américas. Ele ocorre também desde a América Central, a aloata palhata. É bem diferentinho o bichinho. Eu tive a oportunidade de ter um animal desse na mão, no Panamá. É um animal realmente que tem uma fisionomia bem diferenciada, mas é do mesmo gênero, aloata. Então, ocorre desde a América Central até os limites ali da Argentina, né, do norte da Argentina, Paraguai ali. Em todos os biomas ocorre o gênero aloata. Basicamente por quê? É um gênero essencialmente folívoro, se alimenta de folha, correto? E folha, ele é um item extremamente abundante em qualquer dos biomas, correto? O que acontece é dos animais se adaptarem àquela dieta local ali de folha. Para isso, tem um monte de peculiaridades e particularidades desse gênero. Por exemplo, esse é o único gênero que tanto o macho quanto a fêmea são tricromatas, que veem como somos nós, humanos, e nós, quanto primatas do velho mundo. Somos tricromatas. Mas os primatas neotropicais, apenas o aloata, o gênero aloata, tanto macho quanto fêmea são tricromatas. Nos outros gêneros, às vezes a fêmea é tricromata ou um outro indivíduo. Mas os aloatas, eles têm a capacidade de ver todos os espectros de cores, como a gente vê. Isso ajuda em muito, justamente para quando eles vão buscar folhas tenras, que geralmente têm uma cor mais viva, avermelhada. Isso facilita para que eles consigam observar ao longe a copa dessas árvores e poder se deslocar para lá para poder se alimentar, certo? São animais que também vivem no dorsal da floresta, né? Então, eles, ao nascer do sol, eles vão para o dorsal da floresta e têm condições de observar a copa das árvores e buscar o seu alimento daquele dia, com essa capacidade da visão tricromata deles. São animais essencialmente folívoros. Folha, apesar da abundância, ela é um item alimentar de baixo valor energético, né, nutricional. Então, ele tem que comer um volume grande de folhas para poder suprir a sua demanda. São animais de grande porte, são animais que atingem aí 15 quilos. Né? Um macho adulto atinge 15 quilos, facilmente. Então, ele se alimenta de um volume muito grande de folhas. Para isso, ele tem uma digestão fermentativa. Em função de tudo isso, baixo valor energético, digestão fermentativa e tudo mais, eles são animais relativamente letárgicos, são animais lentos, né? São animais calmos, né? Só são agressivos no momento certo, tá? Outra particularidade bem interessante desses animais é justamente o que vocês estão vendo na foto aí, a capacidade de vocalização. Lembram? Tanto o gênero aloata quanto os gêneros queracebos, plectorocebos e calicebos tem também um aparato ióide bem desenvolvido e consegue vocalizar. Eu acredito que a grande maioria de vocês já tiveram a oportunidade de estar na mata e poder ouvir um guariba cantando, né? Justamente eles estão vocalizando. E o povo local, e a gente também observa, que esses animais eles têm uma tendência a vocalizar ao amanhecer, ao entardecer, ou quando eles esbarram com grupos na borda. Porque essa forma de vocalização deles também, já que eles não são de se dispersarem muito, são grupos coesos, são um gênero de comportamento poligâmico, então é um macho com 3, 4 fêmeas no máximo, né? São grupos pequenos. E seus filhotes, né? Então esses animais eles vocalizam geralmente para se comunicar entre os grupos, porque a área de ocupação deles, já que o recurso alimentar deles básico é folha é abundante, e da maneira que ele consegue estabelecer um território, ele não precisa de um território muito amplo, correto? Para se deslocar. Então acaba que esses animais têm uma densidade
muito grande das populações, justamente porque eles têm uma área de uso relativamente pequena. Então, eles vocalizam justamente para poder se comunicar entre si, né? Então, ao amanhecer, eu vou comunicar aos meus vizinhos de que eu estou acordando, de que eu estou indo para ali me alimentar e tal, que eu não quero conflito. Ninguém quer conflito, principalmente na mata. O conflito gera traumas. Traumas. Um animal traumatizado no ambiente de vida livre vira uma presa fácil. Então, é melhor intimidar, entrar num acordo e ninguém entrar no atrito. Então, justamente essa vocalização, que parece, quando se escuta, uma vocalização intimidatória, ela realmente tem esse objetivo, justamente para intimidar conflitos. Então, é sempre pela parte da manhã ou no final do dia, avisando que, olha, concluí meu dia, quero dormir em paz, vou dormir aqui. Pronto, é essa informação básica, grosseiramente falando, que esses animais têm na vocalização e quando eles encontram alguns grupos, né? É uma vocalização bem interessante e inesquecível, né? Cada espécie tem pequenas diferenciações de tons, mas basicamente a vocalização de todos é assim, e vai a longa distância. Você, quando escuta, você pensa que está próximo, mas anda até chegar no animal e, muito provavelmente, quando você está chegando, ele silencia. Tanto o macho quanto a fêmea vocalizam. Agora, lembrem daquilo que eu falei em relação à poligamia, os machos são mais desenvolvidos, são mais robustos. Então, obviamente, também que ele tem uma voz mais acentuada em relação às fêmeas também. Tá? E como a vocalização nesses casos muitas vezes é intimidatória, quem vocaliza inicialmente por mais tempo é geralmente o macho. O que vocês estão vendo aí nessa imagem é uma das raridades entre os primatas neotropicais, que é justamente o dimorfismo sexual bem nítido. Nesse caso daqui, a loata caraia, o macho ele é negro, quando eles atingem maturidade sexual, eles são castanhas, né? Aqui a gente percebe um macho e duas fêmeas. Quando o filhote, eles são castanhos, sexo, justamente porque se camuflar ao corpo da mãe. Quando começa a crescer e já está começando a se deslocar, saindo da costa da mãe, é que ele começa a ir a caminho da maturidade sexual, é que os machos vão ficando mais escuros, vão ganhando essa coloração da pelagem escura, e as fêmeas permanecem castanhas. Eu tenho que fazer esse parênteses aqui, me desculpa, eu estou falando muito, não sei nem quanto tempo já tem, mas os aloatas, por isso eu quis falar deles dentro da família dos atelídeos, eles são justamente, vocês devem ter ouvido falar, é muito importante que nós, quanto médicos veterinários, a gente tenha consciência disso, tenha conhecimento disso, da questão da febre amarela, correto? Blá, 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 também falaria aqui 1 hora só com relação à febre amarela, e a sua correlação com nossos primatas, porque todos nós, primatas, somos susceptíveis ao vírus da febre amarela, correto? Dentre os primatas neotropicais, o gênero Aloata é o gênero mais susceptível, seja fisiologicamente, como também pela questão comportamental. São animais que vivem no dossel da floresta, ou seja, eles estão no mesmo extrato dos vetores, basicamente na Mata Atlântica, no Brasil, nos trópicos aqui, nós temos 2 principais vetores, que são os hemagogos e os sabetes, que são tipos de mosquitos silvestres, né? Não são mosquitos urbanos, são mosquitos silvestres, e esses também estão justamente na área do dossel da floresta, descem ao chão também, mas eles vivem basicamente ali. Como os aloatas são animais relativamente letárgicos, eles se alimentam vigorosamente poucas horas do dia, e o resto na maior parte do dia eles estão fazendo digestão parado, eles têm uma superfície
do rosto sem pelos muito intensa, as mãos e tudo mais, isso facilita o acesso desses mosquitos também. E esses animais, eles nos últimos surtos, e todos os surtos, eles sofrem muito. É o que vocês provavelmente tenham acompanhado nas últimas informações antes dessa pandemia aí, que qualquer outra doença desapareceu pelo jeito, né? Mas a febre amarela, na verdade, continua ativa. Atualmente, nesse momento, ela está em surtos circulando na região sul-sudeste do país, ainda matando macacos também, né? Esse caso aqui, dessa espécie, o Aloata clamitas, Guariba clamitas, que é lá do sul, Rio Grande do Sul, na época do surto que teve em 2000 já, em 2007, 2008, esses animais tiveram uma redução populacional intensa. Mais de 2.000 animais morreram, notificados, né? Sem falar daqueles que supostamente possam ter morrido e a gente não teve a notificação. Então, acabou que essa espécie entrou dentro da listagem do Ministério do Meio Ambiente como uma espécie ameaçada de extinção, justamente por esses surtos de febre amarela. Então, a febre amarela ainda é, sim, um agente muito importante que a gente, quanto médico veterinário, a gente tem que se aprofundar um pouco nesse conhecimento, ter condições minimamente de atuar, né? Daí também o Ministério da Saúde, há mais de uma década, tornou a morte de primatas uma notificação obrigatória dentro da rede de informações de saúde pública, justamente porque esses animais acabam que tornam-se sentinelas da circulação viral da febre amarela, o que nos possibilita nós, quanto humanos, porque até então só há vacina para a febre amarela para nós, primatas humanos, agora que está se desenvolvendo uma vacina para tentar vacinar ao menos a nossa população de primatas não humanos em cativeiro e as espécies ameaçadas, já tem algum progresso em relação a isso, mas ainda não temos quantidade suficiente, segurança suficiente para poder fazer realmente o que a gente deseja fazer, que é imunizar pelo menos as nossas espécies em cativeiro. Então, esses animais, eles funcionam como sentinela. Quando começa a morrer esses animais em vida livre, a gente fica atento justamente pela circulação viral, correto? E havia uma informação básica de que de 7 em 7 anos existe geralmente o aparecimento desses surtos, que são justamente o período de desenvolvimento das populações e de restabelecimento das populações. Quando um surto passa, ele dissemina os susceptíveis e deixando alguns que sobrevivem. Esses que sobrevivem vão voltar a reproduzir e depois de 7 anos a gente vai ter uma nova população de susceptível e isso é pasto para o vírus. Então, eles tinham esse ciclo mais ou menos bem definido. Então, a presença desses animais é muito importante para poder nos mostrar que não está tendo circulação viral, e a morte desses animais é muito importante para poder mostrar que há a circulação viral do vírus da febre amarela. Nós, quanto médico veterinário, é muito importante a gente se interagir melhor disso. Qualquer dia a gente conversa sobre isso aí. Aqui, por exemplo, nós tivemos no último grande surto no Brasil inteiro o registro de morte de primatas do gênero Aloata praticamente no Brasil inteiro, correto? Tá, aqui a gente consegue perceber aqui o aparato iódio, o quanto é mais desenvolvido nesse gênero do que no Calicebus, que eu mostrei anteriormente. Justamente para poder acomodar esse osso ióide, o crânio desses animais ele é quase que piramidal, justamente para poder abrir espaço para poder acomodar esse osso ióide e esse cara ter essa condição de vocalizar daquela forma. Aqui também existe também não só o dimorfismo sexual na coloração dos animais, mas também no porte deles, onde a fêmea é um pouco menor do que o macho. Aqui a gente tem o crânio do macho e da fêmea, e aqui a acomodação do ocioide. São animais herbívoros, né, como eu falei, então eles têm o molares e pré-molares bem desenvolvidos. Uma coisa interessante a dizer, esses animais eles têm 36 dentes, né? Eles têm 3 molares, 3 pré-molares, tá? Nós temos 32, né? Por isso que o Titã não confiava em ninguém com 32 dentes, né? Ou seja, todo mundo. No caso que dá para confiar em Aloata, que ele tem 36. Os calitriquídeos são animais mais insetívoros. Esses animais já são... Eu tenho uma cachorra aqui fazendo bagunça. Esses animais já não precisam de tantos dentes para mastigação.
Então, eles têm 32. Vamos lá, avançando. Aqui mais alguns ângulos para poder observar a acomodação do ocioide. Agora, eu falei já de todos os gêneros, um pouquinho de cada espécie, o que é importante e tal, mas eu quero falar alguma coisa de comportamento que é bem interessante também para vocês conhecerem. Eu sei que não é na nossa região, mas a gente corre risco também, que seriam as espécies invasoras. Eu falei lá na frente dos calitriquídeos, que são animais que têm uma gestação curta, têm parto gemelar, e tem bastante cuidado parental pelos pais e irmãos, e isso favorece também, justamente, em natureza, a baixa perda, taxa de mortalidade infantil. Então, é uma população que cresce rápido, né? São animais insetívoros, predadores, frugívoros. E o que é que acontece? Essas duas espécies aqui são bem interessantes, né? O Calitrix jactus, que é o sagui do Nordeste, o Calitrix penicillata, que é o sagui do Cerrado. Né? Esses animais ocuparam toda a região sudeste do país, justamente aqui, o Calitrix jactus do Nordeste, né? Da Caatinga, ele ocorria originalmente acima do Rio São Francisco. O nosso Calitrix penicillata, originalmente, ocorria abaixo do Rio São Francisco, mais para a região do Cerrado. Né? O gênero Calitrix tem 6 espécies, esses aqui. Tirando os 2, as outras 4 espécies são da Mata Atlântica, muitos deles endêmicos, né? E o que é que aconteceu? Desde as décadas de 60 e 70, na época, o tráfico de animais era feito por rodovias, né? Então, os caminhoneiros, basicamente, que traziam o Calitrix jactus do Nordeste e traziam o Calitrix penicillata do Centro-Oeste, e foram levando para os grandes centros brasileiros, né? Rio, São Paulo, Minas, e esses animais foram ocupando essa área, fugindo, sendo soltos, e hoje eles viraram uma praga, praticamente, nessas regiões. Como eu falei da reprodução, são animais que têm parto gemelar, aqui é um pai carregando dois, e chega a ter casos de trigêmeos, né, carregando nas costas. Acontece que o agravamento, no caso desses animais, é justamente a capacidade de hibridação. Esses animais desse gênero, eles conseguem reproduzir entre si e geram descendentes férteis. Foge um pouco da regra que a gente escutava lá no ensino médio da espécie, né? Que os híbridos não eram férteis. Nesse caso aqui, os híbridos são férteis. Então, eles podem gerar descendentes férteis, podem acasalar, e esse vigor híbrido, essa heterose, esse vigor híbrido vai gerando descendentes cada vez mais aptos e mais robustos, né? Esses animais também se adaptam muito bem às áreas urbanas. Para quem já visitou, por exemplo, o Rio de Janeiro, essa situação aqui é no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma floresta dentro da cidade, uma cidade dentro da floresta, né? Então, esses animais se adaptaram nessas florestas aí, e qualquer ponto turístico do Rio de Janeiro, Corcovado, Pão de Açúcar, Urca, onde vocês forem, vocês vão escutar a vocalização desses animais e vocês vão encontrar a presença deles. Eu falei lá na frente que esses animais são arborícolas, correto? Mas nas cidades nem sempre tem muitas árvores, mas tem os postes de iluminação, de telefonia, e esses animais usam isso como se fossem suas árvores nas áreas urbanas, e conseguem se deslocar em grandes distâncias, porque são animais predadores, lembram? Então, eles têm uma área de uso grande. E esses animais em áreas urbanas estão destruindo as outras populações de pássaro e tudo, porque eles predam ninhos, filhotes de passarinho, competem por insetos, né? Eles chegam aí nas lixeiras, eles também são muito carismáticos, então a população também alimenta, ou tem eles como pet, né? Então, isso é uma coisa preocupante para nós, quanto médicos veterinários, estarmos atentos também, né? Não à toa, naquele filme Rio, a quadrilha de gangster eram de saguis, né? Não sei se vocês lembram, se vocês viram, se não, procurem ver como é interessante, né? Justamente do comportamento de grupo deles e comportamento furtivo também, de predação, né? São animais que caçam, não são intimidados por isso. Tem essa questão da hibridação, que nos dá um vigor. Então, esses animais são um problema para alguns.
né? E um problema quando a gente olha como veterinário também para a saúde pública. Há de se estar atento e consciência do que está acontecendo lá para o sul-sudeste. Tá, gente, bora correr um pouquinho. Falar de manejo em cativeiro, então, né? Só um en passant rápido, para ver se vai ter algumas perguntinhas aí. Quem está dormindo, né? Também não dá nem para saber, pode até estar. O manejo das colônias, a gente tem que ter a questão muito importante, que seria a manutenção dos dados e os registros desses animais. Quando a gente traz esses animais para cativeiro, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande com relação a esses registros, para poder a gente ter minimamente a condições de definir quem são nossos fundadores, as origens. Tudo isso é muito importante também. A marcação também desses animais, né? Saber marcar, saber identificar. Para isso, a gente tem que ter um bom manejo genético e reprodutivo, a gente tem que ter um bom manejo ambiental e comportamental, a gente precisa ter um manejo nutricional condizente com cada uma das espécies. Lembra que a gente falou desde insetivoria, gomivoria, frugivoria, folivoria e onivoria. Todos esses animais têm as suas peculiaridades, né? Macaco não come só banana, né? Isso daí vem lá de fora, não tem nada a ver, nem é um dos maiores erros nutricionais e de cativeiro, e nós, quanto veterinários, temos que estar atentos, é essa máxima de que que macaco come banana, só banana, né? Vocês sabem que banana é muito rico em potássio, e isso acaba gerando um desequilíbrio cálcio-potássio e gera doenças metabólicas. Então, não seria raro quem crie e alimente só com banana um primata que vai ter esse tipo de consequência também. Então, vamos dar uma olhada rapidinho em cada um deles. A questão dos registros, né? O quanto é importante poder registrar todos os dados, né? O registro, por exemplo, da ficha do animal, saber o nome científico, o nome vulgar, a sexagem, a origem desse animal, para poder lá na frente a gente saber com quem a gente está casalando, data de entrada, nascimento, todos os registros diários também, atendimentos clínicos, atendimento de manejo, vermifugação, qual o período de vermifugação, que tipo de doença esse animal teve, qual é a base comportamental dele também, será que é um animal agressivo, um animal que pode ter vindo para cativeiro já com problemas comportamentais, ou que pode ter vindo de cativeiro doméstico também com suas problemáticas também, né? Então, tudo isso tem que ser registrado na ficha do animal para a gente poder saber lidar e o que fazer exatamente com ele, tá? A marcação. Atualmente existe uma legislação que prega que o animal em cativeiro, no caso primatas, tem que ter pelo menos 2 tipos de marcação, uma externa e uma interna. A externa, geralmente, é a tatuagem. Então, é importante que a gente tatue esses animais também. O que é que a gente vai tatuar? Vai depender de cada criatório. A gente tatua um código de letras. Por quê? Porque cada ponto pode ter 23 alterações, correto? Cada dígito pode ter 23 alterações diferente de números que só tem 10, correto? Então, se você tem 2 dígitos, você pode ter 23 vezes 23 variações. Então, a gente tem condições de fazer combinações diversas com o uso de letras, e a gente tatua dessa forma. Então, a gente também pode procurar marcas naturais, como pigmentação, descoloração e tal, deformidades permanentes, como corte de orelha, perder um dedo, qualquer coisa. Tudo isso tem que ser anotado também. Marcas por corte, né, cicatrizes, animais de corte, colares, tatuagem, marcação com tinta também pode ser feita nos pelos, e o uso de microchip, né, que é o que mais a gente usa hoje com a tecnologia, a gente se utiliza de microchip para implantar. No caso dos primatas, o implante ele é feito intercostal, na região dorsal entre as escápulas, correto? O microchip, para quem não viu, é um grão de arroz, né, em torno de 12 milímetros por 2 milímetros de diâmetro. Tá? É um biovidro, não tem casos de rejeição, logo ele é encapsulado e fica fixado lá. A gente faz uma aplicação subcutânea desse microchip e é necessário uma leitora para poder fazer a conferência desse número. Ele não é um localizador, ele simplesmente, com a leitora, ela manda um sinal de rádio e esse microchip simplesmente rebate a informação numérica. No caso, aqui no Brasil, são 12 dígitos numéricos que a gente anota. Só existe uma numeração para cada microchip. Ok. Então, a combinação dos 2, tatuagem e microchip, a gente pode ter a marcação do animal. Colares também podem ser usados, mas isso, de certo modo, gera uma agressão, né? Alguns animais se comportam bem com, outros não.
Então, isso às vezes é utilizado basicamente quando a gente precisa fazer uma pesquisa de observação, que não tem como se aproximar do animal para fazer uma leitura ou poder observar a tatuagem. Então, o colar ajuda a gente conseguir diferenciar os indivíduos. O manejo genético e reprodutivo, eles andam juntos, né? Aquilo que eu falei, é importante a gente saber o comportamento sexual e social dos indivíduos para poder fazer o pareamento, correto? No caso dos saguis, uma coisa assim, observado, que eles fazem muito, é o que a gente chama de grooming, né? Eles se catam um ao outro, são animais de pelo denso, né? Quando a gente fala desse gênero aqui, por exemplo, Calitrix, né? Trix é pelo, né? Cali é sedoso. Então, esse daqui é o gênero Calitrix, está dizendo aqui, pelo sedoso. Né? E esses animais, eles se catam, por isso eles têm esse pelinho sedoso, atrás de células mortas, de ectoparasita, e também para poder criar uma afinidade interpessoal entre eles também. Aí começa a se formar um casal. Né? Quando a gente fala de casal, a gente não está falando de macho e fêmea. Não adianta você colocar um macho e uma fêmea juntos e dizer que aquilo é um casal. Eles têm que criar uma afinidade para poder realmente entrar num ciclo reprodutivo. E cada um tem que ter. A questão dos poligâmicos é muito mais complexo, você formar grupos, porque eles têm que ser coesos, tem que haver o estabelecimento de uma hierarquia. Se você tira uma dessas peças, você pode praticamente aniquilar aquele grupo, justamente por você quebrar a harmonia daquele grupo. Né? Então, tudo isso tem que ser lidado com muita cautela e com muito conhecimento também. Né? Vai da experimentação e da experiência de cada um também, de poder observar. Então, a gente tem que, dentro de uma colônia, a gente tem que prezar pela variabilidade genética, a gente tem que evitar as endogamias, por isso a gente tem que ter informação de todos os animais e marcar muito bem esses animais para evitar reprodução entre parentes, né? Tem que ter critérios para reprodução poligâmica, reprodução monogâmica, tem que saber lidar com a questão da sazonalidade, que é o caso do Saimiri, por exemplo, a gente tem que saber, a gente tem uma técnica lá de reprodução que a gente está aplicando agora, justamente para poder estabelecer rigorosamente a questão dessa sazonalidade, né? Cada um tem as suas particularidades, como eu estou falando, os grupos monogâmicos e grupos poligâmicos tem que ser lidado, diferenciado, né? O manejo, pulei aqui, foi rápido, o manejo ambiental e comportamental também andam juntos. Você tem que preparar um ambiente adequado para a base comportamental daquele indivíduo também. Vocês vão visitar o CEMP amanhã, né? Então, esse daqui é o Centro Nacional de Primatas. A gente tem basicamente duas áreas. Né? Nós temos essa área de exposição aí, que já seriam mais os animais que estão no aspecto da conservação pura e simples, né? Animais, então é uma área mais aberta, apesar de um certo rigor com relação às estruturas, PIS, essas coisas, para minimizar os riscos de patógeno, mas ainda é uma área aberta, onde os animais têm uma certa liberdade ambiental, enquanto que os animais já de ambiente interno já são criados em galpões, porque visam basicamente a questão da pesquisa, né, da pesquisa biomédica. Então, a gente tem que ter esse controle um pouco mais intenso, principalmente em relação aos vetores que tem na área. Né? Essa mata também é importante para poder a gente criar um bioclima ao entorno desses criatórios também, né? Que minimiza o barulho, circulação de ventos e tudo isso, penetração de agentes patológicos que possam estar vindo lá de fora e tudo mais. Mas aqui também tem muitos dos vetores que não nos interessa estar em contato com os animais também. Animais que vão para a pesquisa biomédica tem que se tentar minimamente que eles tenham um sistema imunológico virgem, né, para poder eles reagirem aos experimentos. Então, essa aqui seria uma situação de criação indoor, tá? Aqui, não sei se vocês vão ter acesso ao minimamente da porta, vocês vão ver um sistema de criação em baterias, né, que é uma criação mais intensiva. A questão espacial, a questão dos ninhos que vocês veem aqui, a questão dos grupos familiares, elas são justamente trabalhadas em base de cada um dos comportamentos de cada um deles, da necessidade de cada um. Não significa que um espaço restrito esteja gerando algum mal-estar para os animais. Eles se adaptam muito bem a isso também. Essa, parêntese, mais um parêntese, essa é uma das grandes capacidades de nós quanto primatas. Nós temos uma grande capacidade de adaptação. Né? Nós somos uma espécie cosmopolita, ou seja, a gente ocorre em todo lugar praticamente do planeta, justamente pela nossa capacidade de adaptação. A gente se adaptou, os esquimós se adaptaram ao frio,
enquanto os Tuareg é a situação de deserto. Então, a gente tem condições de se adaptar muito bem aos ambientes. Aqui já é um sistema semi-intensivo, né, aberto e fechado. Isso aqui é uma situação no criatório em Cayena, na Guiana Francesa. Aquilo que eu falei para vocês da questão dos cheiros, da marcação de cheiro. Lembrem, você é um macaco que fica pulando de galho em galho numa floresta que nem essa aí atrás, né? Putz, você não tem placa, sinalização, nada, né? Você, às vezes, não consegue se reconhecer entre si e tal. Então, a questão dos cheiros são muito importantes para esses animais também, porque eles têm condições de marcar esses ambientes por onde eles circulam, marcar entre si para poder se identificar interpessoalmente, né? E essa é uma particularidade, uma peculiaridade dos primatas neotropicais, a presença dessas glândulas odoríferas, tá? Nesse caso daqui, como glândulas circungenitais, ao entorno da genitália desses animais, por isso vocês veem alguns saguis, alguns calitrix esfregando-se a genitália nos troncos. Isso não é pira, isso não é sarna, isso não é nada. Isso aí, ele está fazendo a marcação de cheiro dele, entendeu? E ele está o tempo todo marcando para poder estimular justamente essas glândulas a produzirem a secreção. Então, eles estão constantemente marcando esse cheiro. Se tivessem tempo, quem tem um olfato bem apurado, né, quem gosta de sentir cheiro, vocês vão observar dentro de cada recinto um cheiro peculiar. É cheiro, não é fedor. Macaco não fede, macaco cheira, correto? Então, você vai ver um cheiro peculiar, e isso é peculiar de cada uma das espécies. Cada uma tem o seu cheiro. Depois de uma convivência, muito tempo, às vezes de olho fechado, você sabe de quem a gente está lidando, de quem a gente está pegando. Existem glândulas suprapúbicas, bem acima do púbis. Isso daqui é um Calitrix um Sanguinus ursulus, aquele pretinho que vocês veem por aí. Espero que vocês tenham a sorte amanhã lá pelo SEMP e estarem atentos à vocalização. Esses animais ficam vocalizando de manhã cedo. A gente tem uma população de vida livre lá, nativa nessa mata aí. Esses animais de manhã cedo, eles estão se deslocando atrás, forrageando em busca de frutas e insetos. Eles ficam vocalizando um para o outro. E esses animais têm uma glândula bem desenvolvida acima das genitálias aqui também. Por isso que você observa também eles deitados nos troncos, às vezes esfregando a genitália nos troncos, justamente para poder marcar o seu cheiro. O macaco-aranha, vocês vão poder observar lá, às vezes, existe essa glândula no externo, aqui no peito dele, tá? É uma forma de coraçãozinho. E vocês vão observar no peito desses animais, lá, úmido, uma umidade, uma certa umidade. E se vocês tiverem mais tempo de observar, vocês vão perceber que eles levam a mão à boca, pegam um pouco de saliva e passa no externo, no peito, para poder provocar essa glândula a segregar. E eles também, obviamente, têm um cheiro muito peculiar, né? Então, os macacos-aranha têm essa glândula no peito, né? Eles provocam essa glândula e com a mão eles saem marcando os pontos que desejam marcar. Observem quando estiverem lá no recinto de frente para os macacos-aranha, vocês vão observar a parte do peito meio úmida e vocês, se prestarem bem atenção, vão perceber essa glândula aí também, que é justamente a glândula de cheiro dos macacos-aranha. Os macacos da noite, por exemplo, eles já têm uma glândula subcaudal, já são ali na base ali do ânus deles, né? Isso daí, para os incautos e que não conhecem, pode até achar que é diarreia, porque, na verdade, existe uma produção intensa dessa glândula e acaba que deixa os pelos da base da cauda umedecidos, correto? Se vocês passarem o dedinho lá e pegarem, vocês vão ficar com um cheirinho do macaco da noite por uns 2 dias, talvez, 3, não sei. Se a namorada ou o namorado não for muito chato, ele pode até curtir, né? Porque justamente isso atrai. E aí você observa também o macaco da noite também esfregando essa região também para justamente marcar o seu território e os seus parceiros também. E o macaco de cheiro, por que chama de macaco de cheiro? O macaco de cheiro já tem uma particularidade interessante, é a urina. A urina desses animais, principalmente e obviamente em vida livre, ele tem um cheiro muito peculiar, é um cheiro, eu diria assim, um cheiro adocicado, se é que vocês me entendem, é um cheiro bem forte realmente. Eu falo de vida livre porque quando esse animal vem para cativeiro, a dieta muda, correto? A dieta muda, não tem como. A gente trabalha com o nutricional, né? Dificilmente a gente vai conseguir ter
os frutos e a sazonalidade que tem em ambiente de vida livre e os frutos da região, correto? A gente faz uso de frutos comerciais, então a gente está em busca da questão nutricional. A gente trabalha o máximo possível com a questão comportamental na nutrição, mas, infelizmente, cativeiro a gente trabalha com a questão nutricional, por isso que também a gente dá a ração, a gente vai ver um pouco. Então, o macaco de cheiro, ele é macaco de cheiro porque, realmente, quando em vida livre, que você tem acesso a um animal desse, você percebe um cheiro bem forte. Não é um cheiro desagradável, como eu disse, macaco não fede, macaco de cheiro é um cheiro agradável até, um cheiro adocicado, que vem da urina dele. Ele, às vezes, urina na mão e passa no corpo, no pelo, tá? É um cheirinho também que, se você manipular um bicho desse, pelo menos por um dia, você vai ficar lembrando dele, é bom para a memória. Ok. O manejo nutricional, como eu estava falando. Esses animais, eles têm uma base herbívora, mas eles são extremamente diversificados. Então, vocês veem aqui uma gama de frutos. Porra, mas aí macaco não encontra abacaxi na natureza, não encontra banana. Claro que não, né? Como eu estava falando. Em cativeiro, a gente tem que trabalhar com o nutricional. Mas por que não dá fruto da época? Poxa, agora está dando, sei lá, está dando abil quadrado. Abil quadrado é uma frutinha, uma sapotácea, se eu não me engano, que frutifica muito isso. Quem está em vida livre, que tem um bom advogado, ele consegue comer isso. Só que quem está em cativeiro não tem como a gente coletar isso e suprir o volume de frutos que esses animais demandam. Então, não tem como a gente ficar trabalhando, porque senão você vai criar um desbalanceamento nutricional dos exemplares em cativeiro. Então, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, que a gente possa contratar uma empresa que nos forneça com regularidade aquele item ali, tá? A nossa fonte de proteína também pode ser ovo cozido também, né? E é muito importante a gente ter um insetário para esses animais. Não só pela questão nutricional, mas também com a questão comportamental, porque isso estimula o comportamento de predador desses animais, o comportamento furtivo deles. Esses são animais que passam grande parte do dia caçando, buscando alimento, né? A fruta, beleza, ele encontra. A partir do momento que ele encontra uma árvore em frutificação, ele vai consumir ali. Mas esse animal, dentro do seu território, ele consegue mapear essa sazonalidade dos frutos. Então, ele só vai em busca da fruta. Os insetos e os pequenos vertebrados, eles têm que fazer a caça furtiva. Isso é estimulante para esses animais. E em cativeiro, da melhor forma possível, a gente também tem que criar esse estímulo para esses animais. E os insetos, não só como fonte de proteína, de uma rica fonte de proteína, ele também tem que ser também um estímulo comportamental para esses animais. Tá? Eles são a base de um bom enriquecimento ambiental também para eles, né? De poder trabalhar de forma a oferecer esses insetos dentro de uma caixinha, espalhados no recinto, isso tudo é importante justamente para poder estimular esse forrageamento desses animais e tornar o tempo deles em ambiente de cativeiro mais útil, menos ocioso, né? Então, a questão do manejo nutricional também tem uma base comportamental importante, e o insetário faz parte disso. Então, a criação de grilos, de besouro, eu não sei se vocês vão ter tempo de conseguir visitar um insetário lá, a gente está num processo de reformulação para poder retomar a criação de grilo, mas atualmente a gente cria barata e besouros, né? As larvas dos besouros são utilizadas na alimentação. Vocês sabem que o besouro é um animal de metamorfose completa, né? Ele põe ovo, temos a larva que está captando toda a energia se alimentando, é nesse momento que a gente alimenta os nossos animais, eles viram pupa e depois viram insetos adultos. E as baratas já são de metamorfose incompleta, é uma ninfa, a gente alimenta com as ninfas também, que é um excelente recurso de proteína também. E quando a gente fala de cativeiro, não tem como a gente abrir mão de uma boa ração, correto? Por quê? Porque ela é completa, ela tem tudo, né, dentro de uma coisa, de um trabalho balanceado e tudo, para cada necessidade proteica, de vitamina e tal. Então, é muito importante que a gente alimente os nossos animais de cativeiro com uma ração balanceada também. E, de modo geral, essa ração tem que ser oferecida pela parte da manhã, que é quando o animal em jejum está mais apto, mais ávido a querer comer, a se alimentar, né? Vamos deixar as frutas, as coisas como uma bonificação e entregar ela mais para o final da tarde, início da tarde, que já seria o outro momento de forrageio desses animais. Mas a ração a gente teria que dar pela parte da manhã. E hoje existem algumas rações de muito boa qualidade já no mercado.
né? A questão da armazenagem, distribuição desses itens alimentares, a preocupação com higienização, a preocupação com a armazenagem, a preocupação com o uso, com o corte, isso também é essencial para a gente ter qualidade no resultado final também da nossa criação. E óbvio que quando você, quanto nós, quanto médicos veterinários, quando a gente trabalha com animais em cativeiro, a gente tem que ter um manejo sanitário e clínico muito bom. A gente tem que estar sempre muito atento a tudo, a qualquer mudança de comportamento, porque esses animais silvestres, eles, de modo geral, eles pouco manifestam, eles têm um limiar de dor incrível, né? A gente, às vezes, nem entende o animal, às vezes, mutilado, ele está ali pulando e sem nenhuma aparência de dor visível, né? Mas porque ele não pode demonstrar isso, porque senão ele é facilmente predado. Então, a gente tem que ter bons olhos para poder observar qualquer mudança de comportamento, na alimentação, no estresse desses animais, para poder agir o quanto mais rápido possível. Para isso, a gente tem que ter na nossa retaguarda um manejo sanitário e um manejo clínico muito bem estruturado. Vocês vão poder conhecer a gente lá, a gente tem nossos problemas, mas, de modo geral, a gente tenta fazer e ter um bom suporte clínico e laboratorial para poder dar subsídio para a qualidade sanitária das colônias. Contenção física também é um ponto importante também, quando a gente lida com cativeiro. Lembra que eu falei de quem é bastante agressivo, quem é menos agressivo. Então, o uso de raspa, o uso de pulsar é muito importante, saber com quem utilizar e de que forma utilizar também. E como fazer a contenção física desses animais quando a contenção química não é a necessária realmente. Aqui são nossas gaiolas de quarentena também, que podem ser utilizadas também, seja por manejo clínico, seja por manejo de quarentenamento, tá? E eu tô seco, eu vou pegar uma água ali, que eu tô com sede, e acabou.